Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ciência Mais. No coração do cosmos, onde a escuridão se entrelaça com a luz, desdobra-se um espetáculo mágico e majestoso. Os berçários estelares, onde as estrelas surgem em meio a um balé cósmico encantador. Imagine vastas nuvens de gás e poeira flutuando pelo espaço, como imensos berços cósmicos, acolhendo os segredos da criação. São nesses berçários estelares, cenários onde novas estrelas nascem a cada instante, que os elementos essenciais se encontram, dançando ao compasso das forças invisíveis do universo. O nascimento de uma estrela é um espetáculo de luz e calor, uma sinfonia cósmica que ecoa pelos confins do espaço. Após a vinheta, permaneça conosco aqui no canal para desvendarmos juntos um dos segredos mais preciosos do universo, o nascimento de uma estrela. Canal Ciência Mais, um canal de Bruno Farias da Silva. As explosões de estrelas massivas no final de suas vidas, conhecidas como supernovas, liberam grandes quantidades de gás e poeira no meio interestelar. Esse material ejetado se mistura com o material pré-existente no universo, criando nuvens densas e ricas em elementos pesados, formando nuvens interestelares ou nebulosas difusas, onde grande parte do hidrogênio ali existente está na forma molecular, formada por dois átomos de hidrogênio. Por isso, essas nuvens também são chamadas de nuvens moleculares. Uma nuvem interestelar de gás, também conhecida como nuvem molecular, mantém-se em equilíbrio hidrostático quando a energia cinética da pressão do gás em seu interior equilibra-se com a energia potencial da força gravitacional interna. Se a massa de uma nuvem for suficientemente grande para que a pressão do gás não a sustente, ela sofrerá um colapso gravitacional. O colapso gravitacional é o processo pelo qual um objeto astronômico se contrai devido à sua própria gravidade, atraindo a matéria em direção ao seu centro de massa. Esse fenômeno, conhecido como instabilidade de Jeans na astrofísica, foi nomeado em homenagem ao físico britânico Sir James Jeans. Ele demonstrou que, sob condições específicas, uma nuvem, ou parte dela, se tornaria instável e começaria a entrar em colapso quando não houvesse suporte suficiente da pressão do gás para equilibrar a força da gravidade. Esse processo descreve o que chamamos de massa de Jeans, que indica a massa mínima acima da qual uma nuvem sofrerá tal colapso. A massa de Jeans é determinada pela temperatura e densidade da nuvem, normalmente variando de milhares a dezenas de milhares de vezes a massa do nosso Sol. Durante o colapso gravitacional, a nuvem molecular pode se fragmentar em regiões menores de maior densidade, conhecidas como núcleos de colapso, que são os locais onde as futuras estrelas começarão a se formar. À medida que o colapso gravitacional prossegue, a densidade do material dentro dos núcleos de colapso aumenta significativamente. Esse aumento de densidade leva a um aumento de temperatura devido à compressão adiabática, isto é, um aumento de temperatura sem transferência de calor para fora do sistema. No centro do núcleo de colapso, a densidade e a temperatura continuam a aumentar. A rotação do material pode ocasionar a formação de um disco protoplanetário ao redor do núcleo central, onde a maior parte da massa se concentrará. No centro do disco protoplanetário, a temperatura e a densidade continuam a aumentar até que as condições se tornem adequadas para a ignição da fusão nuclear. As condições para a ignição da fusão nuclear em uma estrela dependem principalmente de dois fatores: temperatura e pressão. No núcleo de uma estrela, a pressão e a temperatura são extremamente altas devido à enorme quantidade de massa que está sendo comprimida pela gravidade. No caso do Sol, por exemplo, a temperatura central é de aproximadamente 15 milhões de graus Celsius. Essa temperatura é suficientemente alta para superar a repulsão elétrica entre os núcleos de hidrogênio, permitindo que ocorra a fusão nuclear. No processo de fusão nuclear, os núcleos de hidrogênio se combinam para formar hélio, liberando uma grande quantidade de energia. Quando a estrela atinge esse ponto e inicia a sua fusão nuclear, a estrela nasce, iniciando a fase de sequência principal de sua evolução. Durante a fase de sequência principal, a estrela passa a queimar hidrogênio em seu núcleo,
mantendo uma temperatura e uma luminosidade estáveis ao longo dessa fase de sua vida. A duração dessa fase, denominada sequência principal, depende da massa com a qual a estrela se formou. Estrelas mais massivas queimam seu combustível mais rapidamente e têm uma vida mais curta na sequência principal do que estrelas menos massivas. Estrelas mais massivas podem permanecer na sequência principal por apenas alguns milhões de anos, enquanto estrelas menos massivas podem durar até 1 trilhão de anos na fase de sequência principal. Comparativamente, estrelas como o Sol, que possuem uma massa intermediária, têm uma vida na sequência principal de cerca de 10 bilhões de anos. Exemplos notáveis de berçários estelares podem ser encontrados na nebulosa de Órion, na nebulosa da Águia e na nebulosa de Carina. A nebulosa de Órion, também conhecida como Messier 42, M42 ou NGC 1976, está situada na constelação de Órion, sendo ela uma das nebulosas mais brilhantes e visível a olho nu no céu noturno em certas condições de baixa poluição luminosa no céu. Distante algo em torno de 1.350 anos-luz da Terra, ela é a região de formação de estrelas massivas mais próxima de nós. Estima-se que essa nebulosa tenha 24 anos-luz de diâmetro e ali haja cerca de 2.800 estrelas em formação. Essa nebulosa nos revelou muito sobre o processo de formação de estrelas e sistemas planetários. A nebulosa de Órion faz parte de uma nebulosa muito maior conhecida como Complexo de Nuvens Moleculares de Órion, que se estende por toda a constelação de Órion e inclui outras 5 nebulosas, com destaque para a famosa nebulosa Cabeça de Cavalo, que pelos seus contornos, torna-se inconfundível, justificando o seu nome. Embora seja difícil determinar o número exato de estrelas em formação na nebulosa Cabeça de Cavalo devido à sua densidade e complexidade, estima-se que haja várias estrelas jovens em formação dentro da nuvem escura e brilhante que caracteriza essa região. Outra região magnífica em nossa galáxia é a nebulosa da Águia, que se localiza na constelação da Serpente a cerca de 5.770 anos-luz de nós, tendo um diâmetro de quase 10 anos-luz de extensão. Localizada no braço de Sagitário de nossa galáxia, uma área perto do centro dessa nebulosa, ficou muito famosa após o telescópio espacial Hubble fotografá-la em abril de 1995, sendo ela eleita uma das 10 melhores fotografias do Hubble pela Space.com. Estamos falando da famosa fotografia chamada de Os Pilares da Criação. Tanto na nebulosa da Águia, como no seu pequeno pedaço chamado de Pilares da Criação, novas estrelas estão se formando dentro de densas nuvens de gás e poeira. Quando pequenos nós, com massa suficiente, se formam dentro dos pilares de gás e poeira, eles começam a entrar em colapso sob a sua própria gravidade, aquecem lentamente e eventualmente formam novas estrelas. As incríveis nuvens moleculares são verdadeiros berçários de novas estrelas. Pequenas perturbações, como sussurros celestiais, despertam a dança da gravidade, e as nuvens se contraem, abraçando a promessa do nascimento estelar. Fragmentos de matéria se unem sob o manto escuro das nuvens, estrelas germinam, alimentadas pela energia primordial do universo. Lentamente, o calor da fusão nuclear acende o fogo da vida, e as estrelas nascem, brilhando com a luz de 1000 sóis. Nos confins do espaço, novas histórias cósmicas são escritas, e o ciclo eterno da criação continua a tecer o tecido do universo. Mas não para por aí. Nem só estrelas são formadas dentro das nuvens moleculares. Planetas, luas, asteroides e outros corpos celestes também se originam de um processo complexo e gradual que se inicia com pequenas partículas de poeira e gelo dentro do disco protoplanetário, atraindo-se gravitacionalmente. Com o tempo, essas partículas se chocam e se agregam, formando aglomerados maiores chamados de planetesimais. Estes podem variar em tamanho, desde metros até quilômetros, e continuam a crescer à medida que colidem e se fundem, eventualmente se tornando corpos protoplanetários ou protoplanetas. Os protoplanetas crescem ao acumular mais material do disco protoplanetário ao seu redor. Os maiores entre eles começam a atrair gás e poeira diretamente do disco, aumentando consideravelmente sua massa. Conforme continuam a crescer e acumular material, os protoplanetas se transformam em planetas. O tipo de planeta formado depende de sua posição no disco protoplanetário e das condições ambientais, como temperatura e composição química.
O processo de formação planetária ocorre em torno de uma estrela em formação, a qual o atrai pela força da gravidade. Assim como a formação estelar, esse processo pode levar milhões de anos e é influenciado por uma variedade de fatores, incluindo a massa da estrela central, a densidade e a composição do disco protoplanetário, bem como as interações gravitacionais entre os próprios corpos em formação. Ao final desse longo processo, um sistema planetário diversificado e complexo pode emergir, com planetas, luas e outros corpos celestes orbitando em torno de sua estrela central, dando origem a um novo sistema solar. Antoine Lavoisier, um químico francês do século XVIII, cuja vida coincidiu com os tumultos da Revolução Francesa, é amplamente considerado o pai da química moderna. Ele proferiu uma frase que ecoa até os dias de hoje: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. No início deste vídeo, mencionamos que as explosões de estrelas massivas, conhecidas como supernovas, ocorrem no final da vida de uma estrela. Estas supernovas, ao alimentar as nuvens moleculares, desempenham um papel crucial na formação de novas estrelas e planetas. Lavoisier, com sua afirmação atemporal, revelou uma verdade fundamental sobre o universo. Compreendendo hoje a formação dos corpos celestes, sua frase ressoa ainda mais forte. Nesse universo sem fim, o tempo se curva diante da eternidade e a criação se desdobra em uma dança eterna de nascimento e renascimento. Cada novo corpo celeste é uma canção silenciosa, ecoando a promessa de um universo infinito e eterno, onde a beleza da criação irá perdurar para sempre. Ficamos por aqui, e agora deixo na tela um card recomendando outro vídeo aqui no canal que tenho certeza que você irá gostar muito. Trata-se de um vídeo onde eu falo sobre o desvio para o vermelho, que nos ensinou que o universo está em expansão. Obrigado por ter assistido esse vídeo e pelo like se você gostou desse conteúdo. Até o nosso próximo vídeo.